Olá, boa noite. É notícia e entrevista hoje Maria do Rosário. Ela é deputada federal pelo PT do Rio Grande do Sul, foi ministra dos Direitos Humanos e comanda hoje a segunda secretaria da Câmara dos Deputados. Compõe a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Boa noite, deputada. Boa noite, Kennedy. Obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui contigo. Alegria nossa, uma honra entrevistar a senhora. Deputada, eu me lembro que a senhora foi uma das primeiras vítimas de violência de gênero do Jair Bolsonaro. Ele era deputado federal, um episódio deplorável. Houve uma tentativa de responsabilizá-lo judicialmente, né, por injúria, calúnia, mas na Justiça Federal os crimes acabaram prescrevendo e o Bolsonaro se safou. A gente viu que ele agrediu muito as mulheres quando foi presidente, mas já era um comportamento dele quando deputado federal. Eu pergunto para a senhora o que significou a eleição do Bolsonaro em 2018 para os direitos das mulheres e o que significou a derrota dele em 2022 para o direito das mulheres. O significado da vitória dele para a presidência da República, certa vez um colega no plenário da Câmara me disse o seguinte: o pior parlamentar se tornou presidente da República. E aí isso nos faz perguntar onde nós erramos. Eu, como integro a Câmara dos Deputados, Kennedy, eu avalio que a Câmara tem grande responsabilidade por ter sido leniente com aquilo que um Jair Bolsonaro significava já para o Brasil naquele momento. Porque o crescimento dele se deu com o crescimento do discurso de ódio, e esse discurso de ódio que atinge mulheres no parlamento, atingiu não apenas a mim, mas a muitas mulheres na vida política do país, ele repercutiu até dentro da casa das pessoas. Sim. Com a ampliação da violência de um modo geral. Então, o significado desse período dantesco foi tentarem nos jogar como mulheres brasileiras dentro do conto da Aia, ou seja, nós estávamos ali dentro tentando, com setores políticos com poder, tentando diminuir a nossa presença pública e nos transformar em objetos, em seres menos importantes, subcidadãs, não cidadãs, rasgando, portanto, a Constituição. Foi um período muito difícil para todo o Brasil, mas foi especialmente difícil para as mulheres. E a derrota dele em 2022, o que significa para as mulheres? Ainda hoje, a cada dia, a gente vê avançar um pouquinho da nossa liberdade. É difícil reconstruir os patamares que tínhamos, mas nós estamos fazendo isto quando conquistamos políticas públicas, por exemplo, quando novamente políticas públicas começam a perceber que atender e assegurar às mulheres uma qualidade de vida melhor significa olhar para o conjunto das famílias e garantir maior autonomia à própria mulher para que ela se livre das situações de violência que lhes são impostas. Então eu vejo que por políticas públicas nós conseguimos avançar. O governo retomou a existência de um Ministério efetivamente da Mulher, retoma como políticas públicas que a chave da moradia do Minha Casa Minha Vida vá para a mão prioritariamente da mulher. No Bolsa Família também, a gente vê que a presença das mulheres nas universidades e com o maior número das pessoas com formação superior e pós-graduação começa a repercutir de novo. Ou seja, nós estamos tratando de enfrentar a violência política de gênero com leis, com projetos ainda sofrendo muito com a violência que permanece vivendo da cultura que está construída neste país por séculos e que foi reforçada por toda essa turba da extrema-direita com seus discursos de ódio. Tem um machismo estrutural, tem uma situação dantesca ruim, mas o Bolsonaro agravou, né, esse quadro. É porque ele legitimou isso, né? Quando uma maior autoridade da República vocaliza isto impunemente, ele legitima a existência dessa agressão presente na casa, muitas vezes, das mulheres, nos ambientes de trabalho, no assédio moral, no assédio sexual, em todas as violências presentes contra as mulheres no Brasil. Agora, deputada, a senhora é uma parlamentar, a gente vê no Congresso episódios reiterados de violência de gênero. Elisiane Gama sofreu recentemente na CPI dos atos golpistas, a Sâmia Bonfim sofreu na CPI do MST. Teve aquele episódio com a Isa Pena, deputada estadual, lá em São Paulo, né, assediada por um colega de plenário que acabou tendo uma pena leve ali. Por que dentro do Congresso Nacional, dentro das Assembleias Legislativas, que são espaços que estão assim, sob o holofote da imprensa, da sociedade, não há punição ou se há, é uma punição leve? Porque não apenas a composição
muito maior masculina, mas as instituições estão impregnadas por este machismo. É como se fosse menos importante do que qualquer outra matéria sendo debatida no ambiente parlamentar. Quando, na verdade, as instituições políticas de um país, elas não apenas votam leis, mas elas definem a cultura política do país. A sociedade se espelha nessas instituições e também as alimenta das suas próprias concepções. No caso, eu avalio que as instituições políticas, sobretudo o parlamento, têm sido pior que a média da sociedade brasileira na sua leniência, na sua forma de não enfrentar essas violências políticas de gênero. O crescimento do número de mulheres é importante. Apesar de, mesmo no ambiente de uma bancada feminina, nós temos hoje uma bancada feminina não só plural, mas às vezes contraditória, porque muitas mulheres vêm sendo eleitas não apenas a partir de uma dimensão conservadora, mas às vezes tentando justificar a existência dessa violência. É responsabilidade, eu tenho dito isso muitas vezes ao presidente Lira, tenho dito ao parlamento de um modo geral, que o Conselho de Ética trate destes temas com a devida adequação. E o que eu tenho visto, e isso me entristece, e tenho dito dentro da Câmara, é ao contrário. Nessa legislatura, ainda mulheres sendo atacadas pelas suas posições, sendo especialmente atacadas por colocarem a sua expressão política dentro do parlamento, até mesmo em grupo. Houve uma tentativa de denúncia no Conselho de Ética de 7 parlamentares ao mesmo tempo. Se isso não era uma postura de violência política contra as mulheres, não se sabe mais o que é. Então, calar, silenciar as mulheres é uma forma de violência política muito grave. E ofendê-las repercute na sociedade. Nós não estamos sendo adequados como parlamento diante desse fenômeno. A senhora está numa posição de protagonismo no Congresso Nacional, é integrante da mesa diretora. Explique para a gente o que faz a segunda secretaria e, dentro das suas atribuições, o que a senhora tem procurado fazer para avançar a luta das mulheres lá no Congresso Nacional? Bem, Kennedy, nessas relações de poder que dizem respeito às mulheres, né, sobretudo, me entristece me dar conta que eu sou a única mulher na mesa diretora da Câmara e em todo o Congresso Nacional, porque o Senado não tem nenhuma mulher. Então, houve um refluxo de legislação. E até hoje nunca houve uma presidente no Senado ou na Câmara. Nunca uma mulher presidiu uma das casas. Nunca presidiu. Então, eu vejo que o que eu tento construir ali é reforçar a Secretaria da Mulher, que hoje é liderada por Benedita da Silva, é a coordenadora, tem Soraya Santos na Procuradoria. Então, nós conquistamos ao longo dos últimos anos estruturas de trabalho para as mulheres que fazem com que essa maioria de eleitores e de eleitoras, que somos nós mulheres, possa perceber dentro da Câmara um trabalho constante. O Senado também faz isso através de senadoras brilhantes, como a própria senadora Elisiane Gama, aqui referida, e tantas outras. Somos, hoje, na atual legislatura, o maior número de mulheres de todas as legislaturas. Somos 91 mulheres. Nunca tivemos esse número, mas ainda vemos o contexto de violência política. A segunda secretaria trata das relações internacionais da Câmara, das comendas e registros que a Câmara dos Deputados faz. Por exemplo, agora nós estamos às vésperas dos 35 anos da Constituição Federal, então eu assumi a responsabilidade com marcar dentro do ambiente legislativo e na relação com as instituições e com o Brasil estes 35 anos. E eu avalio que a melhor forma da gente realmente mostrar que a democracia é superior como sistema a qualquer ditadura ou tentativa de golpe ou ataque à democracia, como aconteceu em 8 de janeiro, é realmente reforçarmos que temos uma Constituição e que ela, com todos os seus limites e dificuldades, deve ser cumprida, inclusive no que diz respeito à igualdade jurídica plena e objetiva que ela prevê entre homens e mulheres. Isso, completou 35 anos, dia 5 de outubro, importante, é uma Constituição progressista, que ajuda o país a avançar e conter. A gente vê esse enfrentamento entre o Congresso e o Supremo. Muitas vezes a própria Constituição dá instrumentos para o Supremo tomar decisões progressistas, né? Nós vamos falar disso um pouco adiante. Eu queria falar de um projeto da senhora, que é o Não é Não, que é um projeto, que é um protocolo de prevenção contra o constrangimento e violência contra a mulher, né? Teve aquele episódio do jogador Daniel Alves na Espanha. A partir dali, isso ganhou mais visibilidade no Brasil. A gente já vê estabelecimentos comerciais, restaurantes, bares,
colocando cartazes, dizendo há um protocolo de segurança, temos aqui no nosso staff, os integrantes da equipe aqui, pessoas preparadas para lidar com isso. Explica para a gente o que esse projeto ele é exatamente e por que é importante, deputada, regulamentar, ter uma lei nacional. Kennedy, uma lei nacional não é não, significa que a palavra da mulher seja respeitada. É impressionante como ainda no jogo semântico e cultural, muitas vezes o não de uma mulher é interpretado de diversas formas, mas o não quer significar exatamente uma barreira ao avanço de qualquer assédio que se transforma, muitas vezes, em violência contra mulheres. Então, a existência de um protocolo nacional unifica a legislação e faz com que, inclusive, não apenas os estabelecimentos locais, que são fiscalizados, no caso, pelos municípios e orientados pelas secretarias e pelos municípios, de acordo com o ordenamento legal brasileiro, mas que eventos que aconteçam até mesmo em comum entre estados, jogos de futebol, grandes eventos esportivos ou eventos de qualquer natureza, de diversão, sigam o mesmo protocolo. É um protocolo de proteção integral, é um protocolo em que cada evento e estabelecimento, no caso, onde é utilizado bebida alcoólica ou que tem, ou noturno, enfim, seja ocupado de forma a destacar uma pessoa responsável pela aplicação do protocolo, em que a mulher passa a ter a garantia, que eu costumo dizer que é o direito de ir e vir e estar como ela estiver. Não é o seu batom, não é o tamanho do seu vestido, não é o seu jeito de ser que determina a forma com que alguém lhe trata. É a cultura que está impressa na cabeça machista que acaba definindo a possibilidade de abordagem violenta e assediosa sobre uma mulher. Nós criamos nesse protocolo duas figuras legais, né? A primeira é a do constrangimento. Então, uma mulher pode dizer que uma situação saiu do contato direto para ser insistente ao ponto de ser um constrangimento, e ela pode acionar a casa dizendo: eu não quero ser constrangida nesse ambiente. Sim. E ponto. A pessoa é simplesmente, quem constrange é afastado daquele ambiente e tal, é alertado sobre isso, ou da violência. No caso da existência da violência, como aconteceu com Daniel Alves, ali aquele episódio nos alertou no Brasil de que nós não temos legislação sobre isso. Foi justamente o protocolo, naquele caso, que levou às consequências práticas ali, né? Exatamente, a responsabilização, no caso, do agressor, o processo e responsabilização. Sim. O que significa que guardar o ambiente, assegurar que aquele ambiente onde aconteceu uma violência, qualquer que seja ele, seja preservado para que provas sejam preservadas e acionar a autoridade policial, passa a ser uma tarefa do estabelecimento ou dos promotores do evento. Isso é bastante importante porque é educativo para as próprias mulheres, no sentido de que se sintam seguras, mesmo estando só entre mulheres ou sozinhas, o que muitas vezes não acontece, de se sentirem seguras. Sim. Nós não nos sentimos seguras em muitos ambientes. Se a violência acontece dentro da Câmara dos Deputados, vocês imaginem como é que as mulheres se sentem em alguns Sim. lugares em que gostariam de se sentir seguras. E, ao mesmo tempo, é também pedagógico em relação aos homens. Eu vejo que a lei ela tem um caráter pedagógico nesse sentido, porque ela vai formando a ideia de que há uma barreira, que essa barreira é o não. Deputado, tem um projeto da senhora também, uma iniciativa muito interessante, que é que garante pensão às crianças e adolescentes cujas mães foram vítimas de um feminicídio, né? O feminicídio é um assassinato que ele decorre em razão de uma violência doméstica, familiar, é um menosprezo à condição de mulher, uma discriminação contra a mulher para caracterizá-lo como um feminicídio. Explica um pouco os detalhes desse projeto e por que um país como o Brasil tem tantos feminicídios? Kennedy, tu sabes que eu em relação a essa matéria ela é muito forte para mim, porque, na verdade, ela foi colhida da realidade das crianças. Os casos são muito dolorosos, né? São. Porque, em geral, essas crianças tiveram, na sua vida, uma condição em que o pai, o genitor, ou aquele que convivia com a mãe, mesmo o padrasto, mas no ambiente até familiar ou de convivência com as crianças, é que é o autor da morte da mãe. Na frente das crianças, muitas Exatamente. vezes, traumatizando as crianças, claro. Eu fui relatora da lei que instituiu o feminicídio como um tipo específico, Sim. né?
E naquela época nós colocamos como agravante quando o crime é cometido contra a mulher que está grávida, contra aquela que tem seus filhos e o crime foi cometido na frente deles ou na frente dos genitores dela também. Então, há uma série de agravantes. Mas a gente não se deu conta de que essa violência tão absurda que a gente nem entende de onde é que vem, mas que tem a ver com o sentimento de posse, com o absurdo da ideia de domínio absoluto da vida e da morte, até a morte daquela mulher. Essa circunstância deixa efeitos que transcendem a própria morte. Às vezes a gente fala sobre a morte, de que a memória das pessoas deixa um sentimento de conforto. Não há sentimento de conforto nenhum para essas crianças ao longo de toda a sua vida. E uma mãe, uma avó, no caso, um dia me disse assim: qual terá sido o pensamento último da minha filha, se não a preocupação com seus filhos? Sim. Então eu olhei para essa condição, em contato com estatísticas, mas com vida também, e propus essa ideia, que recebeu a acolhida de muitas colegas, tem muitas autorias, coautorias, e ela é simples. Aquela criança que é extremamente pobre, que acabará, portanto, em uma situação extrema de pobreza ou num abrigo, numa instituição ou outra, porque a família ampliada é tão pobre que não consegue mantê-la, ela e seu grupo de irmãos receberá um salário mínimo para que seja mantido com a família extensa, com uma avó, com uma tia, com alguém que possa cuidar e oferecer cuidados familiares, porque o lugar da criança não é no abrigo, né? Esse projeto, me corrija se eu estiver errado, está aprovado pela Câmara e está em análise no Senado. Exatamente. Ele foi aprovado pela Câmara e ele assim, é interessante porque nós conseguimos legislar e a ministra Simone Tebet e o ministro Wellington Dias também ajudaram, pensaram, a ministra Cida, porque é o seguinte, são muitos feminicídios, mas o número porque é muito grave cada morte de mulher por ser mulher, mas o número de crianças que será atendida, pensando no número de crianças brasileiras ou na necessidade de pagamento do Bolsa Família ou de outras circunstâncias, ele é um número pequeno que fica dentro do orçamento que nós, como deputados, podemos mover sem atingir o básico orçamentário que já nós não podemos fazer, que a medida deveria ser do Executivo. Isso eu acho que é interessante dizer, porque não se trata de algo grande, de expensas financeiras, mas se trata simbolicamente do Estado brasileiro dizer que essa violência contra mulheres tem uma responsabilidade pública. E é uma reparação justa. É uma reparação. Claro, claro. Não é nenhuma reparação, talvez a palavra não seja nem reparação, né? Mas é um pagamento justo, é algo importante de ser feito. É para manter essas crianças que são órfãos de todos. Não, parabéns pela iniciativa, o projeto é bom mesmo. É desse povo. Deputada, tem um debate no Congresso que é essa PEC da anistia, essa proposta de emenda constitucional que está anistiando multas que os partidos políticos receberam, há argumentos do partido que as multas são muito vultuosas, também não houve cumprimento de lançamento de candidatos negros e mulheres, e tem uma discussão, um mecanismo que é trocar a cota de candidatas por uma cota de vagas propriamente ditas, eleitas, né? No Congresso, na Câmara, são 17% a composição feminina está em 17%. Eles estão falando em 20%. Para a Câmara dos Deputados não parece que faça um efeito grande, mas a gente sabe que há assembleias legislativas e câmaras municipais, às vezes, sem presença de uma mulher, né? A senhora acha que isso ameniza, de alguma forma, essa PEC? Como é que a senhora analisa essa PEC de modo geral e essa medida em discussão em particular? Eu vejo que a anistia, primeiro que ela trata de uma situação que eu não gostaria de estar colocada com a missão de votar mais uma anistia neste plano. É mais uma, né? Mais uma, não exato. é? Mas eu acredito que nós, de alguma forma, teremos que definir, tomara não só no ambiente da política, mas no ambiente formal, de que nós estamos diante da última anistia. No entanto, as regras que estavam estabelecidas na eleição anterior, que foram trazidas com a presença de negros e negras, com a utilização do fundo, foram justas e adequadas e movidas até pela Benedita da Silva, ela que fez uma consulta aos tribunais sobre esse recurso ser destinado especialmente para as pessoas negras. Foi a primeira eleição que nós utilizamos essa tarefa, esse expediente, e os partidos erraram muito.
O PT teve uma inscrição importante de pessoas, como pessoas negras, e fez internamente uma avaliação que a maior parte dessas pessoas eram efetivamente negras e receberam recursos como pessoas negras, mas uma parte dos inscritos não eram pessoas negras, então eram candidatos e candidatas que entrariam no fundo de um modo geral. Se isso aconteceu com o PT, eu imagino que tenha acontecido talvez até mais com os demais, porque nós temos uma secretaria muito ativa de combate ao racismo que fez essa análise para que realmente os recursos para as pessoas negras, assim como os recursos para as mulheres vindos do fundo eleitoral, fossem utilizados para as pessoas negras e para as mulheres. Nós tivemos muitas dúvidas no ambiente da aplicação. Do ponto de vista do meu partido, eu sou da direção nacional, da executiva, que é comandada pela presidenta Gleisi, nós tivemos um zelo muito grande para cumprir. Nós tivemos dificuldades em relação a este aspecto. Então, os partidos buscam essa anistia, que se não for feita, quem perderá também somos nós mesmos, mulheres, negros e negras, porque deste recurso total não teremos, portanto, multas que retirarão recursos do que os partidos devem utilizar também nesta área de pessoas negras, e a de Gleisi mulheres tem um argumento pertinente, que é o tamanho da multa, o valor dela. Muitas multas são exageradas, né? Exageradas realmente. E realmente tira de dinheiro do partido, para atividade política. Eu sou secretária de formação do PT, eu participo de condução da Escola Nacional. Nós temos um partido que tem vida, nós temos uma escola nacional, nós temos formação política, nós precisamos preparar as eleições municipais. Então, esses recursos são muito importantes na vida partidária, eles não servem só à burocracia, eles servem à formação permanente do partido. Então, nós não queremos que essa multa venha prejudicar justamente aqueles que ela gostaria de beneficiar por não terem sido, porventura, atendidos nos recursos destinados à cota racial ou de mulheres. Agora, quanto ao aspecto das vagas, esta é uma forma muito forte e muito estudada, porque já tem vários anos que está sendo estudada, para tentar abreviar o tempo até que cheguemos a uma paridade na presença das mulheres em um sistema de lista aberta, porque nós não temos sistema de lista fechado. Então, a ideia é que 20% das cadeiras de todos os parlamentos, assembleias legislativas, câmaras municipais e da Câmara dos Deputados, eleitas, portanto, proporcionalmente, elas sejam preenchidas no mínimo por mulheres. Nós temos 17%, praticamente isso. Se já for validado a tempo das próximas eleições, isso terá um significado muito grande, porque nenhuma Câmara Municipal do Brasil e cerca de 1.000 câmaras municipais do Brasil hoje não tem nenhuma vereadora, nenhuma, a partir de 2024, deixará de ter uma mulher. Então, isso, por si só... Pode ter um impacto. Já tem um impacto muito positivo. Para acelerar esse processo. Muito positivo. Deputada, eu queria falar com a senhora foi ministra dos Direitos Humanos, quando a gente falava da discussão sobre o aborto, a campanha eleitoral da Dilma, que eu cobri, o próprio Lula agora, sempre diziam que isso é uma questão do Congresso Nacional, né? Porque é um tema espinhoso, o conservadorismo brasileiro, na época de eleição. Acontece que a Rosa Weber decidiu que ela vai colocar na gestão dela, colocou para votar uma ação do PSOL que pede o direito de interromper a gravidez até a 12ª semana. Diante da seguinte alegação, que a Constituição, e aí nós falamos há pouco de como a Constituição tem princípios progressistas, a Constituição trata dos direitos reprodutivos das mulheres, são direitos que elas têm. Então, ela tem o direito de escolher a hora em que ela quer ser mãe, quando, né? Enfim, e o poder de decisão sobre o seu próprio corpo. Tem também a questão do aborto como uma questão de saúde pública, que é um conceito que tem avançado cada vez mais, não só no âmbito da saúde, né? A gente viu na América Latina, por exemplo, alguns países usando as cortes constitucionais para poder ampliar o direito ao aborto. A gente tem hoje uma previsão legal no Brasil. São 3 hipóteses, né? Se a gravidez é resultante de um estupro, se a gravidez oferece risco à gestante, ou se o feto é anencéfalo, né? Sem cérebro, grosso modo. Aí é permitida o aborto. A senhora é a favor da descriminalização até a 12ª semana? A senhora é deputada. Acha que o Supremo, ao fazer isso,
está fazendo corretamente, não interfere numa atribuição do Congresso? Como é que a senhora avalia essa questão? Na Constituição brasileira, nós temos justamente essa brecha definida que cabe ao Supremo quando há inexistência da iniciativa legislativa de tomar posição. Diante disto, o Supremo está dentro da legalidade e da constitucionalidade tomando uma decisão, porque há uma ausência de avanço na legislação e um questionamento de um partido político. No entanto, seria desejável que o próprio parlamento tomasse para si o debate de matérias sobre as quais deve legislar. Na verdade, nós temos uma lei no Brasil. Esta lei, que está em vigor, ela foi desvalorizada ao longo do último período, ampliando a insegurança das mulheres do ponto de vista da manutenção básica da sua saúde e dos direitos da mulher. Eu digo isso porque nós tivemos inúmeros episódios trágicos de crianças que, portanto, como consequência do abuso e da violência sexual, crime hediondo, crime inaceitável, estupro de vulnerável, como é inclusive a lei que ajudei a construir, que constituiu este tipo penal. Essas crianças foram impedidas de interromperem o processo de gravidez quando elas não apenas eram crianças e seus corpos não conseguiam manter a gravidez até o final, sem risco de vida. A hoje senadora Damares Alves, quando ministra da Mulher no governo Bolsonaro, usou a estrutura do governo federal para tentar obrigar uma criança a não interromper a gravidez. Aquele episódio, para mim, é marcante porque essa criança, dentro da lei, em primeiro lugar, ela é criança, ela, portanto, a gravidez resulta de um estupro. Sim. Porque não há outra figura quando se trata de uma criança grávida que explique a gravidez, que não o estupro. Então, ela era vítima de estupro, ela estava em alto risco de vida, porque o seu corpo não sustenta essa gravidez. E o Estado brasileiro atuou não apenas contra aquela criança, expondo, inclusive, na sua comunidade o seu nome, a sua existência. Ela, a criança, passou a ser perseguida, mas, além disto, o que aconteceu ali é que o sentido e a apresentação para todo o Brasil é que toda mulher era uma criminosa diante da situação da gravidez indesejada. O Brasil tem sido muito... Tem existido uma falsidade no Brasil acerca do tema aborto, quando a gente vê que as mulheres com melhor poder aquisitivo acabam praticando o aborto, e quando a gente vê que as mulheres sem poder aquisitivo acabam morrendo em clínicas ou lugares clandestinos. Então, isso é um tema de saúde pública. É um tema de saúde pública. No entanto, os temas de saúde pública no Brasil estão sendo muitas vezes atravessados por questões relacionadas à religiosidade que não deveriam exatamente estarem voltadas ao debate de temas que dizem respeito aos direitos e garantias individuais e a questões civis. Porque o Brasil não é formado apenas por uma religião. Não é possível impor o pensamento religioso de uma linha ou de outra para a nação como um todo, para todas as mulheres, para todas as pessoas. Então, certamente que aquelas pessoas que têm uma orientação filosófica, que acreditam que não devem realizar um aborto, não devem estar amparadas para não realizar. Não serão obrigadas, né? Não, exatamente. Haverá um direito. Poderá ser exercido. Exatamente. Então, a religiosidade em relação a isto, ao longo dos últimos anos, ela acabou sendo impositiva. Como agora torna-se impositiva novamente quando se debate na Câmara dos Deputados a união entre pessoas do mesmo sexo. Nós, invariavelmente, estamos indo no Brasil para a quebra do Estado laico como princípio. E isso é extremamente preocupante para o Brasil. Eu defendo plenamente a liberdade de religião, a liberdade religiosa, mas acredito que não pode haver uma imposição de dogmas religiosos de qualquer natureza, seja qual for a religiosidade, à vida civil do país. O que organiza um país é uma Constituição. O que organiza os grupos e o pensamento religioso de cada um ou cada uma é o Alcorão,
a Bíblia, Isso. os textos sagrados, que são sagrados, portanto, e são irrenunciáveis e devem ser plenamente protegidos para aqueles que professam determinada fé. De forma que a minha resposta para isso é de que eu sou favorável à escolha que as mulheres devem ter para que esses processos não gerem morte das próprias mulheres e não deixem órfãos, crianças que estão entre nós aqui, em vivência escolar, precisando das suas mães e que tantas e tantas vezes perdem as suas mães justamente porque elas não conseguem um processo seguro para as suas vidas e para manterem as suas vidas. E, deputada, a senhora citou a questão desse movimento no Congresso contra o casamento homoafetivo, a união entre pessoas do mesmo sexo. Tem uma decisão já do Supremo e a Constituição é claríssima. Claro que esse movimento está fadado ao fracasso, mas é muito interessante e triste, né, ver em pleno século XXI, depois de tudo que a gente avançou, uma parte do Congresso tentar emplacar uma coisa desse tipo. Mas não vai prosperar, né, deputada? Eu creio que não. Eu acho que nós vamos ter condições de enfrentar isso. E até eu vejo que este movimento que acontece no Brasil, ele ataca o próprio liberalismo político. Porque, na verdade, as ideias que eu estou aqui sustentando, não sou porque eu sou uma mulher de esquerda ou do PT, são ideias que estão colocadas no plano da democracia liberal, de segmentos que pensam que os direitos e garantias individuais não podem ser suplantados e atacados pelo Estado de forma a impor um determinado pensamento ou conduta aos indivíduos. Me espanta e incomoda extremamente o quanto, às vezes, no ambiente político, querem adentrar a casa das pessoas, dizer como as famílias se estruturam e atacar, portanto, os princípios básicos de uma democracia de cunho, inclusive liberal, que nos cabe até mesmo defender diante dos limites políticos e conservadorismo atrasado no Brasil. São essas figuras do analfabetismo político, aquele que se diz, eu sou liberal na economia, mas conservador nos costumes, né? Ele não é liberal. Não é, de modo algum. Deputada, eu queria uma avaliação da senhora sobre o papel da primeira-dama, a Janja, que muitos setores conservadores criticam, dizem que ela tem um protagonismo excessivo, que ela não foi eleita, que ela deveria ser mais discreta. Como é que a senhora avalia esse tipo de crítica ao papel que a Janja exerce como primeira-dama? Eu acho tão interessante essa pergunta, porque ela é uma figura feliz, alegre, né? É isso que ela me passa. E, portanto, eu creio que a presença dela na vida pública, como esposa do presidente Lula, como primeira-dama, é algo que transmite o que ela é. Eu creio que é interessante isso, porque a pessoa não precisa ser diferente do que é para exercer uma determinada função. E ela é uma mulher com protagonismo de vida. Ela é uma mulher que se posiciona, que se coloca, ela não vive exclusivamente da condição de ser esposa do presidente Lula. Isso é bonito de ver, do meu ponto de vista. E eu vejo um casal sendo feliz também. Então, quando me perguntam, eu digo, olha, eu acredito que ela é uma pessoa que tem o seu próprio jeito de ser, não deixou de ser quem é, por estar ali naquele lugar como primeira-dama. Cada pessoa tem o seu próprio jeito de ser, e que bom que ela não se transformou em alguém que não é para exercer a função que ela exerce, e, sobretudo, que eles passam ao Brasil a possibilidade de um casal muito integrado, muito feliz e muito parceiro, que eu acho que isso é bastante importante também para a cultura da nossa nação. Deputada, a gente viu que recentemente houve uma tentativa de regulamentar as big techs, as plataformas tecnológicas, um projeto de combate às fake news. Acabou que houve um lobby muito forte de setores conservadores do Congresso, junto com as próprias empresas, e esse assunto está parado. A senhora vê possibilidade de esse assunto voltar a avançar na Câmara? Acha que essa batalha foi perdida? Como que analisa isso? Olha, eu creio que nós deveríamos voltar a este tema, porque se não voltarmos a esse tema, significa que a pressão política, que foi uma das maiores que eu vi ao longo deste período como deputada federal, desses 6 mandatos como deputada federal, se nós não voltarmos ao tema, significa que a pressão externa, econômica, venceu. E perdeu a democracia, porque o que nós buscávamos ali, o relatório do deputado Orlando, era justamente o regramento contra fake news que nós não temos no Brasil.
E por que o Brasil não pode ter uma regra que, inclusive, já está em vigor na própria Europa e em outras nações? Nós continuamos sendo tratados por essas grandes e mega empresas, enfim, de comunicação como um lugar menos importante, com menos regras e com menos respeito ao Estado E a brasileiro. gente viu casos de violência nas escolas que derivam de um uso abusivo na internet pela falta de regulamentação. Mentiras e incentivos a comportamentos agressivos na internet, né? Sem dúvida, e um sofrimento muito grande. Agora, por exemplo, nessa crise muito forte no Rio Grande do Sul, em relação à tragédia a partir da situação climática, das chuvas, a forma em que as fake news foram apresentadas também gerou ansiedade, sofrimento e dificuldades até mesmo para que a solidariedade se colocasse da melhor forma. Então, as pessoas que utilizam de forma organizada de fake news, motivadas por interesses econômicos, políticos, interesses de qualquer natureza, mas que utilizam de forma organizada e movem blocos que se movem na rede, ampliando, porque é assim que eles vão se movendo dentro das redes, elas devem ser responsabilizadas. Deputada, nós estamos chegando aqui ao final do programa. Eu queria perguntar para a senhora sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, estão sendo julgados já pelo Supremo Tribunal Federal. Os executores já começaram a receber penas altas. Tem uma delação do Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro. Ele é um tenente-coronel da ativa do Exército, e dando detalhes do chamado roteiro do golpe. A senhora acredita que o Bolsonaro será responsabilizado criminalmente e que isso fará bem à democracia brasileira? Acredito, Kennedy. Acredito que será responsabilizado criminalmente, e não só ele, como acredito que pessoas envolvidas nessa dimensão golpista serão responsabilizadas, sejam militares, sejam civis, sejam empresários também que financiaram. E um país como o nosso, que não teve justiça de transição, que teve no período final da ditadura militar, civil, empresarial, toda uma acomodação de forças para um processo de transição sem ruptura, precisa fazer neste momento uma justiça que pune o golpismo, adequada, né? Quando a senhora fala em justiça de transição, é a gente ter saído da ditadura sem responsabilizar os crimes dos militares, porque a lei da anistia garantiu isso, o Supremo entendeu. A necessidade de, na democracia, punir o golpismo. É necessário, porque se nós não fizermos agora, nós teremos novas ações golpistas em pouco tempo, sem que a sociedade compreenda pedagogicamente o significado destes que tentam fazer avançar ditaduras e destruir a democracia. Nós não estaríamos aqui, Kennedy. Provavelmente o teu programa não estaria no ar. Quando o Brizola enfrentou na legalidade a primeira tentativa de golpe para impedir o Jango de assumir o poder em 61, todas as rádios foram fechadas. Foi mantida somente a Rádio Guaíba. Ontem eu conversava também com jornalistas sobre isso. Foi mantida exclusivamente a Rádio Guaíba porque o Breno Caldas, no Rio Grande do Sul, era uma figura mais conservadora de direita. E o que fez o Brizola? Teve que requisitar a Rádio Guaíba para poder falar com o povo. Então, qualquer ditadura significaria censura. A perseguição a jornalistas, Sim, como tu és. A perseguição a pessoas eleitas com mandato, sim, como Rubens Paiva foi, como eu e tantos outros somos, e outras nos dias de hoje. A minuta do golpe tinha previsão de prender adversários políticos. Pronto, imagine, né? Ao redor das nossas casas, ao redor... E os adversários políticos não são só os eleitos, os mandatários, é o sindicalista, o, sim, líder estudantil, é o guarda da esquina apontando o dedo, é o seu filho, a sua filha, sim, sim, qualquer pessoa que tivesse participado de uma manifestação, que tivesse colocado uma bandeira a favor do Lula. Então, nós estaríamos diante de um caos agora. Eles tentaram produzir o caos colocando uma bomba no aeroporto de Brasília, isso, e fazendo esse absurdo. Então, sem anistia, nós precisamos ter... Não se trata... Ninguém aqui se move por vingança, mas nós devemos nos mover pela Constituição. O Estado democrático de direito é um princípio que é cláusula pétrea. E, portanto, o ataque a essa Constituição, nos moldes em que ele foi feito, com roteiro de golpe e de mortandade e de terrorismo de Estado, precisa ser fortemente responsabilizado. O deputado Lula deu uma entrevista ao programa dizendo que se ele tiver saúde, que se for necessário para derrotar
novamente à extrema-direita, ele pode ser candidato em 2026. A senhora é dirigente do PT, da Executiva Nacional. A senhora acha que o Lula tem que ser candidato à reeleição? Eu creio que nos moldes em que ele está dizendo, ele nos contempla totalmente, porque ele consegue não apenas ser um líder no Brasil e no mundo, mas ele consegue inspirar o melhor em nós. Eu acho que nós precisamos nos parecer um pouco mais com o Lula, até como partido, porque ele carrega algo que é muito importante para a política, que é a busca de que participemos coletivamente da transformação. Ele não é apenas um líder tentando transformar, mas ele reúne pessoas de diversos partidos, ele reúne pessoas de todas as religiões, ele reúne um Brasil, quando ele chama União e Reconstrução, ele chama diferentes. Ele tem os braços estendidos. As pessoas às vezes criticam o parlamento. O problema do parlamento não é essa pluralidade, nem o centrão, nem esse ou aquele. Eu creio que nós precisamos da política sendo cada vez melhor. E ele faz gestos, até quando não cede nas pressões, ele faz gestos para melhorar a política do Brasil. Eu espero que ele dê... Eu até... nas formações diversas, quem tenha qualquer religião aí, enfim, eu não tenho nenhuma, eu peço a Deus também que lhe dê muita saúde sempre, né, todos os dias, mas acredito que ele, quando diz isso, está se colocando à disposição do povo brasileiro, que é a sua vida. Né? Deputada, chegamos aqui no finalzinho do programa, tem um pinga-fogo, pediria que você respondesse em uma ou duas palavras, por gentileza, sobre algumas personalidades aqui. Getúlio Vargas. O presidente da industrialização do Brasil. Juscelino Kubitschek. O presidente que estruturou Brasília. Ditadura militar de 64. Terror e tortura. Tancredo Neves. Um democrata. José Sarney. Uma pessoa que contribuiu para a democracia rompendo com a ditadura. Fernando Collor de Mello. Um presidente que recebeu o impeachment, que foi justo naquele momento, e foi para a história dessa forma. Itamar Franco. Um democrata do Brasil. Fernando Henrique Cardoso. O presidente que enfrentou pela primeira vez o tema da ditadura, criando a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos. Dilma Rousseff. Uma mulher admirável em todos os sentidos, personagem da história inteira de enfrentamento à ditadura até os dias atuais. Michel Temer. Um presidente excelente na Câmara dos Deputados que comprometeu sua biografia com o golpe contra Dilma. Jair Bolsonaro. Lamentável. Lula. Um líder. Maria do Rosário. Uma mulher pela democracia. Boa. Deputada, obrigado pela entrevista da senhora. Boa noite. Obrigada. Até uma próxima. Valeu. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigada de verdade. Obrigado, senhora, também. Bom trabalho lá na Câmara. Pessoal, a notícia volta na semana que vem. Agradeço muito a audiência. Boa noite. Até a próxima.